Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, com saúde. Então vamos retomar mais uma semana. Vamos continuar com as aulas remotas. Agora nós vamos ver alguns exercícios do assunto que nós já tínhamos visto, sintaxe da oração, no período simples. Com vocês, novamente eu, professora de português, professora Sônia. Então chegou a hora de estudar. Vamos lá. Vamos ver a primeira questão. Leia a oração e indique quais termos desempenham as seguintes funções sintáticas. A oração. A pergunta foi respondida por Rogério, estrangeiro recém-chegado no Brasil. Então, aqui é para vocês tirarem o sujeito, o predicado, agente da passiva, aposto. Sujeito, a pergunta. Eu coloquei para vocês aqui assim. Vocês estão vendo que essa frase, ela tem uma locução verbal. Vou mostrar aqui para vocês a locução verbal. Foi respondida. Essa é a locução verbal. Nós temos aqui o verbo auxiliar, o foi, é o verbo auxiliar, está no passado, e aqui nós temos o respondida, que é o verbo principal, está no particípio passado. Tem essa terminação aqui, ado, ido, ida. Ficou ida porque está fazendo a concordância com a palavra pergunta, por isso ficou respondida. Outra coisa também que tem aqui para vocês notarem, tem aqui a palavra por, que é uma preposição. Então, aqui nós temos uma oração na voz passiva. Então, eu escrevi aqui, porque o sujeito é a pergunta, mas ele é um sujeito paciente. É ele que sofre a ação do verbo responder. A pergunta. Predicado. Foi respondida por Rogério, estrangeiro recém-chegado no Brasil. Tudo isso aí é o predicado. Agente da passiva. Já falei que a oração está na voz passiva. Então, alguém está fazendo a ação do verbo responder. A pergunta não está fazendo ação, não está agindo, está sofrendo. O agente da passiva é o Rogério. Ele pratica a ação do verbo responder. Ele respondeu. O aposto, que é aquele termo que serve para enumerar, esclarecer, explicar, é o estrangeiro recém-chegado no Brasil. Tá só, no caso aí, explicando quem é o Rogério. Bem fácil. Agora vamos passar essa oração
A pergunta foi respondida por Rogério, estrangeiro recém-chegado no Brasil, para a voz ativa. Ela vai ficar assim, ó. Rogério, estrangeiro recém-chegado no Brasil, respondeu a pergunta. É a mesma oração, só que agora eu coloquei na voz ativa. Rogério é o sujeito simples. Respondeu a pergunta é o predicado. E o estrangeiro recém-chegado no Brasil, o aposto. O predicado inteiro, aqui eu deixei o aposto nesse espaço que eu isolei, ele ficou isolado aqui o aposto. Mas ele também faz parte ali, como na outra oração, só que agora mudei ele de posição. Aí aqui a gente tem o verbo responder, que é um verbo transitivo direto, é aquele verbo que a gente pergunta para ele o que ou quem. Rogério respondeu o que? Respondeu a pergunta. A pergunta é o objeto direto do verbo responder. Então, aqui a gente fez outra análise com a mesma oração. Por isso que a gente tem um agente da passiva. O Rogério, na primeira oração, ele é um sujeito paciente. O Rogério não. A pergunta. O Rogério é o agente da passiva. Tá? A segunda. Leia a oração e indique quais termos desempenham as seguintes funções sintáticas. Semana passada, minha vizinha emprestou este livro à minha filha. Para tirar o sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Semana passada, minha vizinha emprestou este livro à minha filha. Então, aqui a gente tem qual é a ação, o que está sendo feito aqui? Um empréstimo. Alguém emprestou um livro a uma pessoa. Quem foi que emprestou o livro? A minha vizinha. Ela emprestou para quem? Para minha filha. O que foi que ela emprestou? O livro. Então, a gente tem que fazer todas essas perguntas ao verbo. As respostas são os termos que a gente tem que encontrar aqui. Então, sujeito, minha vizinha, que é ela que está fazendo a ação do verbo emprestar. Predicado, emprestou este livro à minha filha. Emprestou o quê? Este livro, objeto direto. Não tem preposição. A ligação aí é sem preposição. Ela emprestou este livro a quem? Olha a pergunta. A quem? A minha filha. Objeto indireto. Vocês estão vendo ali o a? A preposição. A ligação aí, ela é indireta. Aqui o a. Esse verbo emprestou aqui, ele é um verbo transitivo, direto, indireto. Adjunto adverbial. Semana passada está indicando aí tempo, a circunstância de tempo. Adjunto adnominal. Temos aí a palavra minha e a palavra este. Dois pronomes, pronome possessivo e o pronome demonstrativo. Então, aqui, nesse exercício, a gente tem uma análise sintática. Se eu pedisse para vocês fazerem a análise morfológica. Então, minha vizinha, minha.
pronome possessivo, vizinha, substantivo simples. No predicado, emprestou este livro à minha filha. Emprestou, verbo, emprestar, um pretérito perfeito. Este, pronome demonstrativo. Livro, substantivo comum, simples. A, preposição. Tem um artigo também aí. A. Minha, pronome possessivo. Filha, substantivo. Este livro, pronome demonstrativo, substantivo, livro. Objeto indireto, a minha filha. Nós temos aí a preposição mais o artigo a. Por isso tem esse acento de crase, que é um acento grave. Minha, pronome possessivo. Filha, novamente substantivo. Semana, substantivo. Passada, adjetivo. Minha, a gente já falou, pronome possessivo, e este também demonstrativo. Então, isso é a análise completa, morfológica e sintática. Morfossintática. Mas a questão estava pedindo só análise sintática. Terceira questão. Indique o agente da passiva da frase seguinte. O pudim de pão para a festa da Ana foi feito por mim. Agente da passiva é quem está sofrendo a ação do verbo. O verbo aqui é o verbo fazer, só que aqui ele está numa locução. Foi feito. Aqui a gente tem um verbo auxiliar, que é o verbo ter, o verbo ser. Aqui é o verbo ser. E nós temos aqui o verbo fazer, no particípio passado. Então, agente da passiva. Mim. E que eu fiz pudim de pão. Quem fez fui eu. Ele foi feito por mim. Quem está agindo nessa voz, aqui está a voz passiva. Quem está agindo aqui sou eu, representado pelo pronome oblíquo mim. Quarta questão. Classifique o predicado e identifique os complementos verbais da seguinte oração. A secretária forneceu-lhe as indicações todas. Vamos ver o tipo de predicado. Aqui a gente tem o verbo fornecer. Predicado verbal. Quando a gente tem um verbo transitivo ou intransitivo, sempre a gente vai ter um predicado verbal. Então, o verbo fornecer é um verbo transitivo direto. Quem fornece, fornece alguma coisa a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto, ele é bitransitivo. Forneceu o quê? As indicações todas. Forneceu as indicações todas a quem? Aí é o lhe, objeto direto, as indicações todas. Objeto indireto, lhe. Esse lhe se refere à terceira pessoa, deve ser ele ou ela. Tem que ter paciência para fazer esses tipos de exercícios, tem que
ser muito treino. Quinta questão. Indique qual oração não apresenta um predicativo do sujeito. Vocês parecem ansiosas. Eu acho aquele professor fantástico. Ele é o amor da minha vida. Meu irmão anda nervoso. Predicativo do sujeito é quando tem um termo que se refere ao sujeito. Resposta. Letra B. Eu acho aquele professor fantástico. Mesmo tendo um adjetivo ao lado do substantivo professor, só que aqui o fantástico não se refere ao sujeito. O sujeito dessa oração é o pronome eu. Quem acha o professor fantástico sou eu. O verbo achar, quem faz a referência a ele é o pronome eu. Então, não é predicativo do sujeito. Fantástico. Fantástico está se referindo ao professor. Agora, nas outras, A, na C e na D, a gente tem predicativo. Sexta questão. Classifique o sujeito da seguinte oração. Fiz uma grande confusão na escola quando soube que não fui escolhida. Aqui a gente tem um período grande. Aí aqui a gente tem o verbo fiz, fazer. Aqui nós temos o verbo soube, saber. E temos aqui uma locução, fui escolhida. Sujeito é determinado simples, ele é determinado composto ou ele é determinado implícito. Implícito quer dizer que ele não aparece. Resposta é implícito. O sujeito está dentro do verbo. Fiz, eu soube, eu não fui escolhida. Mas não aparece o pronome eu. Mas a gente sabe que ele está aí por causa do verbo. Sujeito determinado implícito. Sétima questão. Indique a função sintática do termo destacado. Todos a acusaram de fofoqueira. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal. Resposta: predicativo do sujeito. Todos a acusaram de fofoqueira. Oitava, escolha as opções que apresentam um sujeito determinado composto. Os professores foram homenageados no fim do ano letivo. Eu e você seremos felizes para sempre. A violência e a criminalidade atingiram um ponto inacreditável. Eles gostam muito de experimentar novas comidas. Resposta: B e C. Sujeito composto: eu e você, a violência e a criminalidade. Nove. Identifique a opção que não apresenta aposto. Filho do meu coração, você tem de estudar mais. Aquela aluna, um poço de insegurança, não abria a boca na sala de aula. Paula, a vizinha do 7º andar, partiu a perna. Estes livros são diferentes. Este é mais técnico, aquele é mais literário.
Resposta letra A. Na letra B, C, D, nós temos aposto. Na letra A, a gente tem um vocativo. Ela está chamando filho do meu coração. Aí é um vocativo. 10ª questão. Classifique os termos destacados em adjunto adnominal e complemento nominal. Você ouviu a leitura do aluno. Você ouviu a leitura do texto. Não assistiu ao julgamento dos crimes. Não assistiu ao julgamento dos réus. Resposta. Letra A, adjunto adnominal. Letra B, complemento nominal. Letra C, complemento nominal. Letra D, adjunto adnominal. Complemento nominal, gente, ele sempre vai se referir a um termo abstrato que precisa de outro para ter existência. Então, por exemplo, você ouviu a leitura do aluno. O aluno não é abstrato. Não assistiu ao julgamento dos réus. Réus não é abstrato. Todas as orações têm preposição, que é o ponto principal do complemento nominal. Tem que ter preposição. Mas, na letra B e na letra C, nós temos do texto, dos crimes. Ainda tem ao julgamento. São abstratos, por isso é complemento nominal, tá bom? E é isso aí, chegamos ao final. Obrigada a todos vocês, muita saúde e cuidem-se. Continue com seus estudos e até a próxima. Beijos para todos e tchau.